Boa noite, boa noite, boa noite, povo. Estamos chegando para mais uma super live, para mais um super conteúdo. E esse negócio aqui que tá, acertar esse negócio aqui. Vamos lá. Boa noite, dona Yolanda. Vamos guardar o pessoal chegar, está chegando, e nisso vou estar fazendo algumas. Vai compartilhando esse link dessa live para que possamos alcançar o maior número possível de pessoas, e vai também dando um curtir para que esse vídeo se torne relevante, e possa estar chegando ao maior número possível de pessoas. Então, quero lembrá-los, eu quero dizer para vocês que no mês de abril nós estaremos abrindo a segunda turma do Finanças Encontre Sua Direção para a Tranquilidade Financeira. E se você não se cadastrou, se você ainda está em dúvida em participar ou não dessa nova turma, vai lá no site financasencontresuadireção.com.br e você se cadastra e terá novas informações. E esse curso vai ser muito bom. Pessoas que estão participando dele já estão experimentando o divisor de águas em suas vidas. Certo? Vamos lá então. Uma das coisas que eu acho fantástica é que por todos os lugares que nós nos encontramos, todos os lugares em que nós vamos, sempre existem sinais. Deixa eu dar uma melhorada aqui para esse negócio parar de rodar. Sempre existem sinais. O ambiente nos dá um sinal, o nosso corpo nos dá um sinal de que as coisas não estão bem. E eu acho fantástico isso. Por exemplo, um corpo, quando você começa a ter muita moleza, muita fraqueza, sonolência, você não consegue ficar em pé, pode ser um indicativo de que você esteja com anemia, a pessoa esteja com anemia. Então ela está doente. O corpo está avisando. Olha só, Marcelo, você está doente, você está tendo uma anemia, você está tendo. Você não está tendo as vitaminas necessárias. Quando você está conversando com alguém e você fala assim: fulano, você está prestando atenção no que eu estou falando? E ela está lá no smartphone, né? Tá lá. Ah, sim, tô prestando atenção, sim. Mas quando você olha para ela, ela não está olhando para você. Ela está olhando no smartphone, ela está olhando qualquer coisa, menos naquilo que você está falando. Então, ela está falando uma coisa, mas as ações dela estão dizendo outra coisa. Está dando sinais de uma outra situação, de um outro comportamento, de que ela não está interessada na sua conversa, no seu assunto. E também é possível observar que, por exemplo, na atualidade, está falando-se muito no Covid, muito em Covid.
E existem alguns médicos que eles já conseguem diagnosticar antes mesmo de fazer o teste. Por quê? Existem alguns sintomas clássicos. E esse sintoma da Covid é muito parecido com a dengue. Por exemplo, a pessoa tem febre, ela sente dor atrás dos olhos, tem dores nas juntas, também a falta de apetite, a pessoa não sente vontade de comer. Mas algo que diferencia uma e outra é que quem tem o Covid, ela perde o paladar. Então são os sinais que as coisas vão, que a doença está no seu organismo, que o vírus está no seu organismo. Então, sinais. Existem sinais de que quando você olha para uma pessoa, de que se você olhar para si mesmo, você vai dizer está crescendo, que você vai ter dinheiro ou não. Por exemplo, um sinal de que a pessoa vai ter dinheiro é essa pessoa, ela tem um planejamento financeiro, ela tem metas de curto, médio e longo prazo. Essa pessoa, ela faz investimentos e ela também gasta menos do que ganha. Então isso é um indicativo de que a pessoa vai crescer financeiramente. Esse é um indicativo de que o dinheiro vai vir com mais fluidez, com mais tranquilidade. Não vai ser algo assim desesperador, algo que a pessoa fique estressada para correr, para arrumar dinheiro. E nessa mesma esteira, nessa mesma linha, existem também sinais de que a pessoa não vai ter dinheiro. Existe, Marcelo? Sim. Se o corpo te dá sinal de que ele não está bem, se existe um indicativo, se existe um sinal de que a pessoa vai ter mais dinheiro, também existe um sinal de que a pessoa não vai ter dinheiro. De que ela vai estar talvez tendo menos dinheiro. Vai ser talvez até entrar no negativo. Marcelo, e quais são esses sinais que você está querendo dizer? Quais são esses indicativos de que uma pessoa não vai ter dinheiro? Talvez eu me encaixe nisso ou não. Existem vários. Existem pelo menos 10. Existem pelo menos 10. Mas hoje eu quero compartilhar de 4. Quais são eles? A pessoa gasta tudo o que ganha. Esse é o primeiro. O segundo, reclama e não age. O terceiro sinal é de que não aprende ou não quer aprender a administrar, mesmo que pouco. Quarto, se enche de bens que obrigam a trabalhar cada vez mais. Vamos começar de trás para frente. Esse é o primeiro sinal de que você não terá mais dinheiro, não passará da situação a qual você se encontra. Talvez você ficará negativo, que é bens que te obrigam a trabalhar cada vez mais para mantê-los. Quantas vezes você efetuou uma compra
e não levou em consideração, não contabilizou o que viria depois. Quantas vezes? As duas mãos, eu fiz isso várias vezes. Semana passada, na terça-feira, eu falei sobre o episódio do carro. E isso é muito comum, por exemplo, em homem, quando homem, naturalmente, quando completa, ele está ali na adolescência, ele pensa, quando eu crescer, quando eu tiver 18 anos, eu vou tirar minha habilitação e vou comprar um carro e vai ser o carro dos sonhos, enfim. Só que aí ele cresce, completa 18 anos, tira habilitação, compra um carro. Só que ele não leva em consideração que esse carro precisa abastecer. Ele não leva em consideração que esse carro, a depender do carro, precisa pagar seguro. Ele não leva em consideração que todo ano esse carro tem que pagar o licenciamento. Ele não leva em consideração que esse carro tem manutenção, que se precisa trocar o óleo do carro, precisa trocar suspensão, trocar pneu. E aí quando as coisas começam a acontecer, ele fica desesperado. Por quê? Primeiro que ele já comprou esse carro parcelado. E aí ele tem que também continuar, tem que arrumar dinheiro para poder pagar, manter esse carro. Eu lembro quando nós compramos nosso primeiro carro, né? Foi o Monza. Nós entramos nessa situação aí, nessa furada. Que o carro custava 9 mil reais, 10 mil reais. E alguém nos ofereceu por 7 mil. E aí, na ocasião, o parcelamento foi 370, alguma coisa assim mais ou menos, em 60 vezes. Só que era assim. Isso foi em 2007, né? 2007, 2008. 2007, 2008. E era assim, ou era dinheiro para abastecer, ou era dinheiro para poder pagar a prestação do carro, ou dinheiro para poder colocar combustível. E o nosso carro, nós só conseguíamos só conseguíamos encher o tanque dele quando precisava viajar. Quando ia lá para casa da minha mãe, Dona Yolanda, era a única vez que a gente conseguia abastecer. E geralmente o que nós fazíamos para poder encher esse tanque? Ô fulano, como tínhamos casais nessa época, nós não tínhamos filhos. Ô fulano, você não quer ir viajar junto com a gente não? Por quê? Porque aí dividia o valor do combustível. Se ficava 100 reais, então pagava 50 conto. Era apenas... É até engraçado, viu? É apenas isso. Por quê? Tem um carro. E aí, grande coisa, tem um carro. Só que, quando ele queimou a junta de cabeçote, precisou mandar pro mecânico, aí foi um Deus nos acuda, porque o carro precisou ficar parado algum tempo, porque não tinha o dinheiro para poder pagar o mecânico. Quando nós... enfim, era terrível, porque nós achávamos apenas que o carro era colocar combustível e já era. Mas não foi levado em consideração que existiam o depois. E esse depois é que suga muito dinheiro. Por exemplo, nós estávamos numa situação que aí você não pode mais se desfazer daquele bem, daquele carro, daquele automóvel. E hoje acredito que a situação esteja um pouquinho pior, porque hoje tem muito roubo de veículo e alguns carros, algumas pessoas precisam colocar
seguro no carro, assegurar o seu carro. E aí então a pessoa está pagando a prestação do carro, ele paga seguro do carro. E aí se o carro é novo, o pneu desgasta muito. Se o carro é novo, ele tem que pagar manutenção na fabricante, na concessionária, e isso não fica barato. Então esses são sinais quando você simplesmente vai e compra e não pensa no depois, porque o depois é que está o X da questão. Que bom, né, que carro fosse igual a bicicleta, que você compra e não precisa mais, você não tem mais despesa com ela, e a despesa, quando se tem alguma despesa, é muito baixa a despesa com bicicleta. E é assim que funciona a coisa. Esse é um dos sinais de que se você que você tem um bem e que te obrigue a trabalhar para manter esse bem, é um sinal de que você não vai ter mais dinheiro, vai ficar na mesma. Talvez você conheça, eu conheço muita gente que eu conheço muita gente porque eu já fui dessa maneira, em que tinha o segundo emprego, e o segundo emprego é para manter um estilo de vida que é incompatível com o seu salário, com o salário principal, com a sua renda principal. E que se ele abandonar essa renda auxiliar, se ele ficar doente, se acontecer um imprevisto, ele vai se enrolar todo. Eu já fui assim. Eu lembro que, mais uma história aqui, em 2010 eu assumi o compromisso de pegar uma pintura. Foi bem no ano que minha filha nasceu, dia 24 de dezembro, a Rebeca nasceu, mas meses não, dias antes eu fechei um acordo de pintura com a pessoa, e esse acordo era para terminar essa pintura em fevereiro. Eu falei, não, dá, para fevereiro dá. E aí o que acabei fazendo? Eu, antes de pegar o dinheiro, comprei um monte de madeira para poder mexer na frente de casa, colocar telhado, fazer a garagem, e fui fazendo um monte de coisa, Só que esse fevereiro nunca chegou. Eu só fui terminar essa obra em setembro de 2011. Foi um arrependimento. Mas eu tinha que ir até o final, porque eu simplesmente assumi um compromisso, peguei um monte de madeira para poder fazer a cobertura de casa, e eu esqueci desse depois, e eu fui obrigado a trabalhar para manter esse compromisso assumido. Então, ali atrás, se eu tivesse essa informação que eu estou lhe passando hoje, eu já não teria feito tanta burrada como eu fiz ao longo desses anos de vida. Então, esse é o primeiro sinal de que bens que te obrigam a trabalhar cada vez mais é um indicativo de que você não vai ter mais dinheiro. O segundo indicativo é que você não quer aprender a administrar o seu dinheiro, mesmo que pouco. Sabe que há um mito de que as pessoas, se elas ganharem mais, tiverem mais, elas vão conseguir administrar, elas vão conseguir gerir melhor o seu dinheiro. Há inclusive pessoas que pensam da seguinte maneira: que elas jogam muito na loteria, né? Nada contra quem joga na loteria, Mega Sena. E essas pessoas pensam da seguinte maneira:
se eu ganhar, eu vou dar o dinheiro pro meu filho, eu vou dar o dinheiro pra minha nora, eu vou dar o dinheiro da igreja que eu faço parte, eu vou dar o dinheiro para uma organização social, eu vou guardar uma parte, eu vou fazer viagem, enfim. De tanta coisa que ela vai fazer, que ela já gastou todo o dinheiro. E a questão toda aí você vai ver que quem não aprende a administrar um pouco, até um ensinamento, até um ensino que tem sobre isso, que foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Se você não aprende, se nós não aprendermos com o pouco, não vai sendo muito que vai aprender. Porque você consegue imaginar comigo? Faça um exercício rápido. Você conhece, ou conhece não, né? Você já ouviu falar de algum ganhador na loteria que ganhou e perdeu tudo? Meses depois? Você já ouviu falar de algum jogador de futebol que ele ganhou milhares de reais, milhões de dólares e perdeu tudo? Você já ouviu falar de algum ganhador desses reality shows em que ele perdeu tudo? Os exemplos estão por todas as partes. Tem um senhor, não sei, não me recordo aonde que ele foi, em que, acho que 85, ele ganhou, acho que na ocasião era 1 milhão de reais, não, que corrigido hoje daria 1 milhão de reais. Ele disse que em 6 meses ele perdeu tudo. Aquele jogador Miller perdeu tudo. Enfim, a questão de não querer aprender é muito mais importante. O aprender é muito mais importante do que o dinheiro. Porque o dinheiro, eu engasguei aqui, o dinheiro, ele não está no banco. Ele não está no montante em que entra na sua conta. Não é. O dinheiro, ele está na forma como você pensa sobre ele. Se você pensar na escassez do dinheiro, você não vai ter o dinheiro. Se você achar que o dinheiro é um vilão, de que maldito é o dinheiro, as pessoas se corrompem por causa do dinheiro, o dinheiro não vai vir. Então, a questão do dinheiro está na forma como você pensa sobre ele. E o ponto de partida para você virar essa chave é mudar a forma como você pensa sobre o dinheiro. Porque não vai ser a quantidade de dinheiro que vai mudar a sua forma de se relacionar com ele. Eu fico vendo que quando em 2000 nós casamos em 2007, né? 2006, ali no ano de 2006, acho que o salário mínimo era 400 e tantos reais. Eu ganhava isso por mês. E quando casei eu tinha um dinheiro guardado. Em 2007, quando casei, nós tínhamos um dinheiro guardado que foi usado para
várias coisas, para a festa do casamento e para outras coisas afins. 350. Na época o salário mínimo era 350. Anos depois, que eu passei a ganhar talvez 3, 4 vezes mais, o dinheiro sumiu da minha mão. Eu já não tinha mais o dinheiro. Ah, é porque você casou? Não. É porque eu não quis aprender, eu não quis aprender sobre administração do dinheiro. E a coisa foi desenrolando, foi piorando, a ponto de chegar a ter empréstimo no valor de 50 mil no banco. Então, porque eu não quis aprender a administrar o dinheiro, mesmo ganhando pouco. E isso precisa ficar bem claro na sua mente, de que a questão não vai ser o dinheiro, a questão é a forma como você vai pensar ou você pensa sobre ele. Uma outra coisa, um outro sinal que indica que você não vai ter dinheiro é que você só reclama e não age. Eu gosto muito dessa frase que diz o seguinte: o que foca, expande. O que foca, expande. E aí não tem a ver com pensamento positivo. Não tem a ver com pensamento positivo. Tem a ver com que inconscientemente você começa a procurar por aquilo que você está pensando. Lembra que quando você quis trocar de carro, você ia, digamos que você está pensando vamos pensar num Fusca aí, você está querendo comprar um Fusca. Você ia à padaria, quem estava lá? Fuscão. Você vai ao mercado, quem está lá? O Fusca. Todo lugar que você vai, o Fusca está lá. Para quem é mãe, quando ela está grávida, ela começa a procurar enxoval, e ela quer um enxoval X, ela começa a fazer pesquisa pela internet, só vê o enxoval X. Ela vai qualquer loja, lá está o enxoval X. O que é isso? É que você está focando, você está pensando naquilo, você está buscando aquilo. Oi? Está vivenciando. Você está vivenciando aquilo. E é assim, a partir do momento que você começa a reclamar, na verdade você está exteriorizando, você está colocando para fora o que o seu coração está cheio. Quando a reclamação é muito, isso denota que você é uma pessoa invejosa. Você está invejando alguém, está invejando a vida do outro, porque o outro tem dinheiro e você não tem. O outro está indo viajar e você não está. Mas você não sabe como que esse cidadão está indo viajar. Às vezes ele está pior que você. Ou está na mesma situação que você, mas ele está conseguindo demonstrar aquilo que ele ainda você não identificou. E a reclamação, ela nos paralisa, ela tem a capacidade de tirar de nós o nosso poder criativo. Porque quando fomos criados, Deus nos criou, Ele nos encheu, nos dotou de capacidade de criação. Ele nos deu capacidade de distinguir aquilo que
é certo, daquilo que é errado, e Ele nos deu capacidade criativa. Agora, se você só reclama e não faz nada, não age, não faz nada para mudar, sinto muito. Quantas vezes que você reclamou e algo diferente aconteceu? Nada. Não acontece nada. Por quê? A reclamação não é a solução. A reclamação é só o ponto de distração que vai te levar para longe do seu objetivo, do seu foco, daquilo que você deseja. E é preciso agir, mas não é agir de maneira reativa, sabe? É uma maneira, como que é uma maneira reativa? A pessoa só vive, a coisa acontece e ela vai, ela faz. Por exemplo, você está dirigindo seu carro. Vamos pensar aqui um exemplo que me veio à mente. Você está dirigindo seu carro e aí daqui a pouco você vê que está vindo um carro na mesma direção que a sua. Instintivamente você vai tirar o carro para um lado. Então você reagiu àquela situação que vai acontecer, aquela colisão. E assim é muita gente. A maioria das pessoas vivem dessa maneira. Vive de ação e reação. Ação e reação. Ela não tem ela não é proativa. Ela não tem um plano de ação. Como eu disse lá no início, o indicativo de que a pessoa vai ter dinheiro é que ela tem planejamento, ela tem metas. Essa pessoa que vive só reclamando, primeiro que ela não age. Por quê? Ela não sabe o que fazer, aí ela não tem meta de curto, nem de médio, nem de longo prazo. Ela simplesmente, quando ela recebe, ela simplesmente pega o dinheiro, preciso pagar A, B, C, D. E acabou meu dinheiro. É isso. Então, reclamar é um sinal, reclamar e não agir é um sinal de que você não vai ter dinheiro. E por fim, o quarto sinal é de que gasta tudo o que ganha. Então, esse quarto sinal, gasta tudo o que ganha, é uma soma dos três itens anteriores, que é bens que te obrigam a trabalhar mais para mantê-los, é a pessoa que não quer aprender a administrar o dinheiro, mesmo que ganhe pouco, mesmo que seja pouco, e também essa pessoa só reclama e não age. E aí no final da história, no frigir dos ovos, ela acaba gastando tudo o que ganha. Você conhece alguém assim? Você é assim? Você quer continuar assim? Você já se deparou com a situação de que saberia que num determinado mês iria entrar um valor X e quando chegou naquele mês aquele valor X saiu tudo e você nem viu o que foi feito com ele? Isso é um indicativo de a pessoa que está gastando tudo e mais um pouco. E isso precisa ser mudado, porque se não encarar a situação, se não quiser essa mudança, vai ficar patinando.
Porque assim, Marcelo, mas dinheiro não foi feito para gastar? Sim e não. Ele é feito para gastar da maneira correta. Porque se você gastá-lo da maneira correta, você sempre vai tê-lo. Porque o objetivo de quem trabalha é chegar e ter uma grana no bolso. Ele quer ter grana no começo, no meio e no final do mês. Ou seja, ele quer ter dinheiro o mês inteiro. A pessoa não sai de casa para trabalhar e vou torrar tudo o dinheiro e quem sabe lá no meio do mês o que acontece. Isso é uma escravidão. Você viver dessa maneira, trabalhar para não ter nada. E aí já é um outro tema que nós podemos falar futuramente, é quem domina quem. Porque se você não domina o dinheiro, você é escravo dele. E você pode até dizer, mas eu não sou escravo dele. Numa próxima, acho que na semana que vem nós podemos falar isso aí. Na terça-feira que vem nós vamos falar sobre esse assunto aí. Quem domina quem? Então, voltando aqui. Então, porque a pessoa ela sai para trabalhar, ela quer ter um dinheiro para poder comprar sem peso na consciência, ela quer comprar à vista, ela quer ter um dinheiro investido, ela quer um monte de coisa com o dinheiro. Quer viajar. Mas, se gastar tudo, vai ficar só no sonho, só vai ficar no desejo. E isso não é gratificante. É muito interessante você ver quais são as pessoas mais produtivas. Não é quem tem um rio de dinheiro, é quem não tem preocupação com o dinheiro. Isso é independentemente do quanto a pessoa ganha. Mas essa pessoa, quando ela recebe, ela gasta menos do que ela pode, ela gasta menos do que ganha. E com isso, ela não tem dor de cabeça. Agora, é fácil você identificar quando a pessoa está com problema de finanças. Vai no seu serviço aí. É só você puxa na sua mente pessoas que você conhece que trabalham, parece que estão arrastando um trem. Elas são amargas, elas não produzem. Por quê? Elas acham que estão ganhando pouco, mas não é que estão ganhando pouco, é porque elas estão gastando demais. E quando se gasta demais, você se torna improdutivo. É isso aí. Então, recapitulando, quais são os sinais de que você não vai ter dinheiro? O primeiro é, gasta tudo que ganha. Segundo, reclama e não age. A pessoa não quer aprender a administrar, mesmo que seja pouco. E o quarto, essa pessoa se enche de bens que a obrigam a trabalhar cada vez mais. Gente, eu fico muito feliz de ter vocês aqui. Do fundo do meu coração, eu quero agradecer a todos, porque eu tenho recebido feedback muito bons. Isso tem me motivado a continuar nesse projeto, de que eu quero ajudar. Eu e minha esposa, nós queremos tiramos isso um estilo de vida para nós, ajudar pessoas que estão
ferradas financeiramente, pessoas que querem ter a tranquilidade financeira. E muitos não comentam aqui, mas mensagem box, pessoalmente, as pessoas têm falado que suas vidas têm sido transformadas pelos conteúdos que nós estamos produzindo, nós estamos falando. E como eu disse no início, se você estiver interessado em participar da segunda turma do Finanças Encontre Sua Direção para a Tranquilidade Financeira, nos dias 14, 15 e 16 de abril acontecerá a Semana da Tranquilidade Financeira. Se você quiser participar dessa semana, entra lá no... A Sara já postou aí, ó. É www.financasencontresuadirecão.com.br. Se inscreva lá e vocês serão bem-vindos e se manterão informados do que estará acontecendo. Eu quero lhes desejar um bom restante de semana e uma boa noite a todos. Deixa eu fazer antes de terminar. Alguém tem alguma pergunta aqui? Deixa eu abrir aqui um bate-papo. Alguém tem alguma pergunta dos que estão do que nós comentamos hoje? Tem alguma dúvida? Quer perguntar? Aproveita o momento, hein? Pessoal, então, um abraço e Deus abençoe a todos, viu?